bate-papo esclarecendo as nossas dúvidas sobre um assunto que muito interessa, né? A gente vai falar sobre o financiamento da casa própria. Eu recebo aqui no nosso estúdio o Marcelo Reformato, que é construtor e engenheiro civil. Tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo. Prazer recebê-lo aqui, viu? Muito obrigado por ter convidado. Bom, quando a gente fala sobre financiamento imobiliário, a gente já tem várias dúvidas logo pela palavra. E eu queria que você começasse explicando para nós. Existem modalidades diferentes hoje no mercado? Existem várias modalidades, né? Existe o Procotista, o Minha Casa Minha Vida, o SBPE, né? O Procotista e o Minha Casa Minha Vida, os recursos vêm do FGTS, né? E o SBPE vem da poupança. Né? E isso varia muito o valor do financiamento, né? Então você tem Minha Casa Minha Vida, é para imóveis até R$240 mil. O Procotista, ele entra, por exemplo, hoje ele está cortado, né? Então eles ficam 2, 3 meses, você consegue financiar pelo Procotista e depois essa linha ela se esgota. E o SBPE são para imóveis de valores mais altos, né? Acima de 240 mil. Sabe o que eu queria entender? Eu tenho uma dúvida grande. Eu percebo que essa taxa que existe para o financiamento, ela varia consideravelmente de banco para banco, de tipo para tipo de financiamento. Por que isso acontece? Depende do valor do imóvel e depende da renda, né? Por exemplo, Minha Casa Minha Vida vai até R$7 mil. É os juros menores que se encontram no mercado, em torno aí de 6 a 8%. Já o SBPE chega a 11% em média. E as instituições, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, você só consegue contratar em bancos públicos, como a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Já os outros, você tanto faz contratar na Caixa Econômica ou Banco do Brasil, como em qualquer instituição financeira. Mesmo o SBPE está tendo diferenças de valores. Então, o banco público hoje está até mais caro do que os bancos privados. Então, vale pesquisar muito, né? Com certeza. Aquela simulação que a gente faz no próprio site é uma boa para começar, de repente? Tem que fazer, né? Por exemplo, se você for comprar um imóvel nosso, a primeira coisa que a gente faz é simular se você pode pagar aquela parcela, se você pode contrair esse financiamento. Né? É a primeira coisa que você tem que fazer. E uma coisa muito importante que as pessoas deixam de lado, e eu já vi muita gente tendo problema por isso, Marcelo, a pessoa ela conta que ela tem a entrada, por exemplo, para o financiamento dela, tudo organizado, e ela se esquece que existem outros gastos que vão acontecer, como por exemplo a documentação. Tem que guardar quanto, tem que ter quanto reservado para começar, pensando numa questão proporcional aí. Você vai ter de gasto as taxas do banco, o ITBI e o registro. O ITBI é em torno de 3% do valor total do imóvel. O registro varia pouco, R$2, R$3 mil. E a taxa do banco também varia nesses valores. Em torno de 4%, somando tudo aí, 4,5%. Pode falar, Rô. Uma pergunta que chegou pra gente. Se compensa fazer financiamento pelo saque ou pelo price? Então, isso aí depende. Para quem não sabe, explica o que é isso. O saque são parcelas decrescentes. Você começa pagando R$2 mil de parcela, a última parcela daqui 420 meses pode chegar a R$300, R$400. Já a price não, é um financiamento linear. Você vai começar a pagar R$2 mil ou R$1.000, a última parcela vai ser no mesmo valor. Só vai existir a correção da TR, que é muito baixa, em torno de 0,5%, 2% no máximo, isso por ano. Né? Qual que é a vantagem e desvantagem de uma e da outra? A price, ela é um financiamento mais caro, uns juros um pouquinho mais caro, só que você consegue financiar um valor maior. Já a saque é um financiamento mais barato, só que se você consegue financiar, por exemplo, 200 mil pela price, você vai conseguir financiar 150, 180 pela saque. Então as duas têm vantagens e desvantagens, vai depender do perfil de cada pessoa, e né? do imóvel, né? Você vai ter que pegar o teu imóvel, eu vou comprar um imóvel de 300 mil.
você vai ter que fazer um simulado com as duas tabelas, para ver qual que você se encaixa. Sempre você vai procurar a saque. Se não der certo na saque, aí você vai fazer o simulado pela Price. A saque costuma ser a melhor, então? Com certeza. Então, para dica para quem está pesquisando aí, quer comprar seu imóvel. Como é que funciona a questão de juntar a renda das pessoas da família? Como é que é isso, Marcelo? Em bancos, por exemplo, na Caixa, você pode juntar a renda do teu pai, da tua mãe, do teu irmão. Bancos particulares, alguns podem se juntar, por exemplo, 3 irmãos, ou o pai e a mãe. Não pode ser pai, mãe e irmão. Na Caixa, você pode comprar o imóvel em 10 pessoas, sendo da família ou não. Uma pergunta importante, até por esse momento que a gente vive no país, é possível pegar um financiamento imobiliário e transferir ele para outra pessoa? Isso existe? Isso não existe. O que existe, por exemplo, se você tem um imóvel, você comprou um imóvel, aí você está com um financiamento da Caixa, por exemplo, né? Aí você vai vender esse imóvel. A outra pessoa, ela vai contrair um novo financiamento. Esta instituição financeira, ela vai quitar o financiamento antigo, que era teu, e aí... pode ser pelo mesmo banco ou não? Pode ser pelo mesmo banco ou não, só que essa pessoa vai ter que fazer um novo registro, vai ter que pagar novas taxas do banco, ITBI e registro. Porque tem muitas pessoas que talvez estejam afogadas nesse momento e eu queria te perguntar, será que vale a pena desfazer daquele imóvel que você já pagou tantos anos? Como mensurar isso? Aí é complicado, é caso a caso, né? Hoje, o mercado, o imóvel caiu muito de preço. Então, hoje não é o momento de venda, hoje é o momento de compra. Quem puder comprar esse ano, eu aconselho. Ano que vem, eu acredito que as taxas dos bancos poderão até cair. Só que, quando cair as taxas dos bancos, o imóvel vai subir de preço. Então, hoje não é o momento de vender, é o momento de comprar. Então, quem está pensando, acho que não é momento de comprar agora, mas está aí com dinheiro reservado, é momento de comprar sim, na sua opinião? Para quem tiver o dinheiro à vista, ele consegue descontos assim que nunca ocorreu no mercado. E quanto aos financiamentos, é momento de financiar? Como escolher esse financiamento agora? É o que eu falei, pode ser que o financiamento caia 1 ou 2%, pode acontecer. Só que se isso acontecer, vai haver um reflexo no preço dos imóveis. Então, eu acho que você tanto faz financiar hoje ou ano que vem, no final das contas... vai estar equilibrado. Vai estar equilibrado. A utilização do FGTS, e a gente sabe, inclusive, vamos imaginar que a pessoa está financiando, está comprando um imóvel, e ela não precisou utilizar o FGTS dela, mas ela quer ali fazer alguma reforma nesse imóvel. Também tem a possibilidade de usar o FGTS em alguns casos, né? Tem possibilidade... Você tem a possibilidade de usar o FGTS, só que se for no teu imóvel, você vai ter que ter o imóvel regularizado, com escritura, projeto aprovado, você tem que ter um engenheiro, né? Hoje, para reforma, você tem o Construcard, né? Construcard não é um financiamento imobiliário, é um empréstimo, né? Então, você vai ter um cartão que vai ter um dinheiro ali e você vai comprar a tua mercadoria que você vai comprar para a tua casa e fazendo como se fosse um cartão de débito. Então, e daí vai tendo esse desconto, é isso? Isso, né? Isso é um Construcard, por exemplo, você só consegue financiar em torno de 60 vezes, se eu não estou enganado. Tem um limite, né? Isso, e os juros é mais alto do que os juros de compra de imóvel, né? Quais os cuidados que a gente tem que ter? Qual é a diferença no financiamento de um imóvel que está sendo construído para um imóvel que já está pronto e para um imóvel já mais velho? Tudo isso traz para nós uma demanda de preocupações diferentes? Olha, eu vou dar o exemplo, né? Se você comprar um imóvel em construção, você tem que procurar empresas, por exemplo, gericadas ou na Caixa, né? Que seria... a empresa ela consegue financiar durante a construção, né? Então, aí você está garantido. Imóveis prontos, eles têm que ser imóveis novos, que você consegue pegar as melhores taxas e o limite de financiamento é entre 80% a 90%. Já imóveis usados, hoje mudou.
hoje você só consegue financiar 50%. Então hoje está muito difícil você comprar um imóvel usado. Está muito mais trabalhoso, né? Muito mais caro, trabalhoso, você tem que ter uma entrada alta. Tem que ter mais, dinheiro para você dar de Isso. entrada, né? Marcelo, para a gente caminhar para o fim do nosso bate-papo, outra situação que eu ouvi que é possível, eu queria que você explicasse se é mesmo. Outro dia eu estava lendo, é a possibilidade de, vamos supor, você já usou o seu fundo de garantia para dar entrada no seu apartamento ou nem precisou. Passaram-se alguns anos, nós chegamos à situação que o país está agora e a sua parcela está apertada. Pode-se utilizar aquele fundo de garantia que você tem para ir amenizando as parcelas por um tempo? Isso é uma boa? Olha, o fundo de garantia você só pode usar no seu primeiro imóvel, né? Em qualquer momento, mas você só pode ter um imóvel. Então, hoje eu não tenho imóvel algum, consigo usar o fundo de garantia. Se eu tive um imóvel e vendi, aí eu não tenho nenhum imóvel, eu consigo usar. Se eu já tenho um imóvel escriturado no meu nome, eu não consigo usar o fundo de garantia, em momento algum. Então, usou uma vez. Só uma vez. Você pode usar duas, 3 vezes, mas se você vendeu o imóvel anterior. Você não pode ter imóvel no seu nome. Marcelo, muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado, você. Quem quiser entrar em contato, tem o Instagram dele, @Marcelo. Ele formato, tá passando direitinho aí para vocês. E tem também o telefone, 0 operadora 11 3385 6222. Uma ótima tarde, Marcelo. Obrigada. Muito obrigado.